Pronto, agora está gravando. Bom, então, como eu estava falando, né, o governo provisório faz essa redução da carga horária. E no frigir dos ovos, isso vai ser a única grande medida do governo provisório em benefício da classe trabalhadora, tá? Mas uma outra coisa que foi bastante feliz e uma coisa que era bater de frente direto com a monarquia, né, com o czar tal, era com relação aos presos políticos, né? Muita gente tinha sido presa pela monarquia por ser opositor. Lembre que na aula passada eu falei que, basicamente, o grande partido trabalhista da Rússia, ele era considerado ilegal, né? Então, membros diversos desse partido foram presos, foram exilados, alguns foram perseguidos até a morte, enfim. Então, esse pessoal que estava preso, a esse pessoal que estava preso, ou exilado, o governo provisório deu anistia e permitiu que eles voltassem para suas cidades de origem, tá? Além de que foram dadas algumas garantias fundamentais de liberdade ao cidadão russo, tá? Mas a grande questão que se colocava era, e a guerra? Né? Desde que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II ele ficou muito impopular por conta disso. A população russa, a opinião pública na Rússia era muito contra a permanência desse país na guerra. Né? Primeiro, por causa dos grandes investimentos que isso requeria. Né? O Estado russo investiu o que não tinha, né? Tirou dinheiro não sei de onde, tiveram que rodar a bolsinha para sustentar a Rússia na guerra. Segundo, o exército russo não estava preparado para uma guerra dessa dimensão, né? Nem tampouco preparado tanto do ponto de vista de tática, militar, etc., quanto de armamento. Né? Enquanto os países como a Inglaterra, a França, a própria Alemanha investiram muito em indústria bélica durante o século XIX, naquele período do imperialismo, a Rússia não. Então ela não tinha um exército fortemente armado, nem qualitativamente armado. Isso significou o quê? Muita gente russa morreu. Foram quase 4 milhões de russos que morreram durante o período que a Rússia esteve na Primeira Guerra. Além de outras consequências, né? Como tinha muito homem indo para a guerra, os postos do mercado de trabalho ou da agricultura ficaram vagos, muitas mulheres tiveram que assumir esses cargos, enfim. Então, todo o contexto da guerra, do envolvimento da Rússia na guerra, era desvantajoso. Né? A Rússia se prejudicou muito. E esse governo provisório menchevique, ele não tira a Rússia da guerra, tá? A Rússia permanece da guerra. Então, utilizando-se esse argumento da permanência da Rússia na guerra, o grupo bolchevique, né, a maioria, a ala mais radical do partido, resolve dar um contragolpe, né, e tira esses mencheviques do poder e assumem o poder em 7 de novembro de 1917. Diferente dos mencheviques, os bolcheviques eram uma ala mais radical, no sentido de que eles não queriam esperar para que a revolução acontecesse gradualmente. Eles eram a favor de uma revolução imediata, naquele momento, agora, tá? Então, aproveitando isso, esse argumento de que os mencheviques não tinham tirado a Rússia da guerra, os bolcheviques tomam o poder em novembro de 17, iniciando-se uma segunda fase da Revolução, que é chamada Revolução Vermelha, a Revolução encabeçada pela ala bolchevique do Partido Comunista e encabeçado por Vladimir Lenin e também por Leon Trotsky. Daqui a pouco eu falo um pouco mais desses dois, tá? Duas coisas fundamentais para a gente entender os acontecimentos daí para frente. Primeiro, a constituição de um governo baseado no Conselho de Comissários do Povo. Esses conselhos de comissários do povo, por muitas vezes as pessoas confundem como sindicatos. O sindicato é uma entidade para mediar a relação patrão-empregado, né? E buscar melhorias de direitos para os trabalhadores. Esses conselhos do povo, eles eram muito mais do que isso. Eles tinham autonomia, né, total para fazer negociações diretas com o empresariado, com os patrões, né, com carga horária, salário. Então, era muito mais do que sindicatos. Como era o nome desses conselhos? Sovietes,
Por isso que depois, né, a Rússia vai virar União Soviética, porque o poder emana do povo, pelo povo, para o povo, e a representação máxima do povo na história da Revolução Russa são esses sovietes, são esses conselhos da classe trabalhadora, tá? Então, isso é um aspecto importante. Outra coisa, finalmente, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, né? Através do Tratado de Brest-Litovsk, assinado com a Alemanha, a Rússia sai do conflito, perdendo territórios, por exemplo, alguns territórios que eram da Rússia passam para o controle alemão, mas foi a forma que se achou naquele momento de fazer com que a Rússia se retirasse do conflito, e isso dá uma certa popularidade para o governo menchevique. Outra coisa, isso vai marcar também toda a história da Rússia pós-revolução e da União Soviética. O governo de Lenin, né, dos bolcheviques, eles vão tanto confiscar propriedades privadas quanto estatizar a economia. Ou seja, não existe mais propriedade do indivíduo, tudo é propriedade do Estado, e o Estado controla diretamente todos os setores da produção, da economia. Então, indústria, fábrica, grandes propriedades de terra, pequenas propriedades de terra, tudo isso passa a ser de controle do Estado. É isso que chama de estatização da economia. O governo passa a controlar diretamente as empresas. É como se todas as empresas da Rússia fossem estatais, como é, sei lá, por exemplo, o Correio aqui no Brasil, ou a Petrobras. Então, isso é uma medida que Lenin toma assim que alcança o poder. Com isso, a ala menchevique não vai aceitar, né, ser rechaçada do poder e nem algumas medidas de Lenin, e dá um início a uma outra fase da Revolução, que é a Guerra Civil, né, de 1918 a 1920. Essa Guerra Civil é basicamente mencheviques contra bolcheviques, vermelhos contra brancos, com um adendo, um agravante, assim. Os mencheviques, né, os brancos, eles passam a ter apoio tanto de grupos pró-monarquia, que eram a favor da devolução do poder à família imperial, à família do czar, né, quanto também são apoiados por outros países que tinham como objetivo travar o avanço da revolução bolchevique para outros países, né. O primeiro-ministro francês, Clemenceau, por exemplo, ele diz que naquela época que era necessário fazer um cordão sanitário para evitar que essas ideias saiam da Rússia. Então, esse exército brancos, né, os chamados mencheviques, eles vão ser apoiados financeiramente e logisticamente por países como França, Inglaterra, Japão e pelos Estados Unidos. Bom, depois de 2 anos de guerra, né, e apesar do grande apoio internacional, o exército branco é derrotado, né, e o exército vermelho, liderado por Leon Trotsky, vence. Isso consolida a posição dos bolcheviques, de partido, de grupo majoritário, de grupo de poder, de governo de Estado, né, eles firmam sua posição e passam a controlar o Estado da Rússia a partir de então, certo? E por conta disso, a Rússia se vê internacionalmente isolada. Os países ocidentais, né, eles passam a isolar politicamente a Rússia com medo de que as ideias bolcheviques se alastrassem mundo afora, certo? Bom, então agora a gente pode passar para uma outra parte da história da Rússia. Quando a Guerra Civil acaba, né, Lenin se consolida como governante da Rússia. Lenin é essa criatura que vocês estão vendo aí no meio. Certo? Ele se consolida e seus ideais eles passam a ser implementados como política de governo, como política de Estado. Tá? Primeiro, Lenin ele tinha um grande aliado dentro do Partido Bolchevique, né, seu braço direito, que era Leon Trotsky. Trotsky, apesar de ser o grande líder do Exército Verde, chamado Exército Vermelho, ele não era militar, né, militar de carreira. Trotsky era um livre pensador, era um filósofo, né, ele era um dos grandes interpretadores da obra de Marx,
naquele momento no mundo, né? Era um grande intelectual, né? E Trotsky ajuda Lenin a consolidar a revolução e os seus ideais, tá? Então ele vai ter um papel centralíssimo nessa consolidação do poder do grupo bolchevique na administração do Estado russo, certo? Durante a guerra, Lenin adota algumas práticas chamadas de comunismo de guerra, que é a radicalização da estatização da economia e do confisco da propriedade privada. Então, durante a guerra, ele promoveu esse movimento de que todos os setores da economia precisavam ser estatizados para evitar que a economia ficasse entregue na mão de grandes empresários ou de grandes proprietários de terra, certo? Bom, isso só durante a guerra civil. Depois eu vou explicar o que foi que aconteceu, tá? Bom, já depois da guerra, a guerra acaba em 1920, 1921, né? Lenin, ele centra seus esforços na criação de um grande bloco, um grande bloco político, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, né? Criada em 1922. O que foi a União Soviética, né? Ela não era um bloco econômico, ao dizer assim, como é, por exemplo, o Mercosul, ou a União Europeia, ou o BRICS, enfim. Era um país independente entre si, né? Cada um tinha seu governo, né? Todos eles governos republicanos, mas todos esses governos eram ligados a um partido único, né? O Partido Comunista Russo, localizado em Moscou. Então, a União Soviética era um grande bloco unipartidário, então, um grande bloco cuja administração, cujas decisões partiam de um núcleo central, que era o núcleo de Moscou. Então, a União Soviética era centrada na Rússia, tá? No seu auge, a União Soviética chegou a ser composta por 15 repúblicas, todas essas repúblicas do entorno da Rússia, certo? Tanto na parte mais a oeste, a parte mais ocidental, quanto numa parte mais ao sul ou oriental, né? Os países, né, que compuseram a União Soviética, eu vou ler, porque eu nunca decorei todos, são a Armênia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, alguns desses países nem existem mais hoje, tá? A Estônia, a Geórgia, o Cazaquistão, o Quirguistão, a Letônia, Lituânia, Moldávia, a Rússia, o Tajiquistão, Turcomenistão, a Ucrânia e o Uzbequistão. Então, essa foi o que se chama de União Soviética, certo? E o auge da União Soviética nem vem com Lenin, vem com o próximo governante, que é Joseph Stalin, que eu chego nele daqui a pouco, tá? Então, instalada a União Soviética, consolidado o governo e vencida a Guerra Civil, Lenin ele dá início à chamada NEP, Nova Política Econômica. A NEP ela é basicamente uma flexibilização do que foi o comunismo de guerra. Se o comunismo de guerra é considerado um grande radicalismo, né, a NEP é considerado um período mais moderado em termos de controle do Estado nas mãos de uma pessoa ou de um partido, né? Então, com a NEP, Lenin toma algumas medidas. Primeiro, devolve as pequenas indústrias aos seus proprietários. Pequenas. A grande indústria, né, as grandes fábricas ainda pertenciam ao Estado. Para quê? Para evitar a concentração de muito capital, de muita renda, de muito poder econômico nas mãos de poucas pessoas, de grandes proprietários. Então, os pequenos industriais, eles passaram a ter direito de suas indústrias de volta, mas os grandes industriais, não. Porque a política da agora União Soviética é uma política em benefício da classe trabalhadora e não da classe dita burguesa. Outra coisa, os camponeses podiam agora voltar a vender seus excedentes no mercado. Por quê? Durante o comunismo de guerra, a produção excedente dos camponeses foi confiscada pelo Estado e o Estado fazia a distribuição. Quando eu falo excedente, se existe um grupo de camponeses, uma família, uma cooperação, enfim, eles produzem, sei lá, batata.
né? Dessa batata, 70% é para consumo próprio e 30% é excedente. Esses excedentes, o Estado, na época da Guerra Civil, confiscava e fazia a distribuição de forma, pelo menos, tentava de forma igualitária. Tá? Com a NEP, esses camponeses voltam a ter a liberdade de poder vender esses seus excedentes de forma de como quisessem, assim, valor, para quem ia vender, enfim, né? E a mesma coisa com relação aos pequenos comerciantes, que podiam comprar e vender livremente, né, seus produtos. Então, vejam, qual é a lógica de Lênin? É beneficiar sempre o pequeno camponês, o pequeno empresário, o pequeno comerciante, né? Sempre beneficiando a classe mais popular, a classe trabalhadora, tá? Para evitar a ascensão, a dominação econômica de um grande empresariado ou de grandes proprietários de terra. Com isso, o Estado da União Soviética, o governo, controlava diretamente a vida financeira, a vida industrial, transporte e outros setores da vida, como saúde e educação. Né? Na União Soviética, a partir de Lenin e depois com Stalin, era, por exemplo, absurdo a existência de escolas privadas, né? Coisa que eu tenho uma inveja danada. Enfim, a lógica é que a educação é uma coisa que deve ser para todo mundo, então, se é para todo mundo, tem que estar na mão do Estado, tá? Então, durante toda a história da União Soviética, a partir da NEP, o governo vai ser um governo um governo dirigista, ou seja, finanças, economia, produção industrial é controlada pelo Estado, certo? Tanto para que o Estado possa regulamentar, distribuir melhor, quanto evitar a ascensão de uma classe capitalista muito poderosa, muito forte, certo? Bom, em linhas gerais, assim, no geral, a NEP é considerada pelos historiadores russos e pela população naquela época uma medida exitosa, uma experiência bastante exitosa, no sentido de recuperar a economia da Rússia, que estava lascada depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Guerra Civil, certo? No sentido também de refortalecer as bases. Quem são as bases? O pequeno comerciante, o pequeno camponês, o pequeno empresariado, tá? Mas alguns opositores de Lenin, né, consideravam isso uma certa traição, porque eles achavam que aquele radicalismo da época do comunismo de guerra, da guerra civil, não devia acabar, né? O que o Estado devia controlar tudo para todo sempre. Então, Lenin ele sofreu uma forte oposição, tanto fora como dentro do seu partido, por conta disso, certo? Mas era um governante bastante popular, tá? Mas Lenin morre em 1924, 25. 24 ou 25, agora realmente esqueci, 24. E isso gera uma disputa de poderes dentro do Partido Bolchevique. Quem seria o sucessor de Lenin? Na cabeça da maioria da população russa, o sucessor natural dele seria Leon Trotsky, o seu grande aliado desde antes da Revolução, né? O seu braço direito no comunismo de guerra, um cara que também ajudou Lenin a pensar essas medidas chamadas de NEP, tá? Um cara que defendia a chamada Revolução Permanente, ou seja, ele acreditava que essas conquistas populares, trabalhadoras da Revolução, elas não deveriam acabar na Rússia, elas deviam se estender para o mundo, né, em escala global, internacional. É o que ele chama, então, de Revolução Permanente. Né? Ele tinha uma parte de apoio. A outra pessoa que disputava o poder com o Trotsky era o então secretário-geral do partido, que era Joseph Stalin. E Stalin tinha uma posição diferente da de Trotsky com relação à revolução. Ele achava que o socialismo, ele primeiro deveria se consolidar dentro da União Soviética, né, para depois se expandir para fora, né, dos limites da União Soviética. Bom, então há essa disputa aí de sucessão e quem ganhou? Stalin. Então, Stalin ele passa a governar a União Soviética entre 1927, né, e 1953. Ele só saiu do poder porque morreu, tá? Bom, a minha
uma interpretação que eu faço como historiador em relação à história da União Soviética é que muito do preconceito, muito do medo que o Ocidente tem do comunismo, do socialismo, de governos trabalhadores, é por conta de Stalin, né? Eu não tenho muita dúvida em afirmar isso. Por quê? Ele foi um mau governante no sentido do desenvolvimento do país, nem tanto. Mas ele virou um ditador tão cruel, tão sanguinário, né, tão egóico, como foi Hitler ou como foi Mussolini, né, na época, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Né. Stalin perseguiu opositores, Stalin criou uma polícia política de de perseguição a opositores. Stalin criou campos de concentração, assim como Hitler fazia ali no território da Alemanha e fora da Alemanha. Né? E Stalin permaneceu muito tempo no poder, né? Não existia alternância, eleição, nada disso. Então, Stalin virou um ditador. Então, o problema não era algumas ideias defendidas por Stalin, mas é o que Stalin fazia para anular ideias que fossem divergentes da sua e permanecer no poder. Então, veja que ele permanece no poder por mais de 20 anos, certo? Bom, como é que Stalin governa a União Soviética nesse período que ele está no poder? Primeiro, ele substitui a NEP pelos chamados planos quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos, o governo russo tinha prioridades, ou seja, em 5 anos vamos investir mais na agricultura, em 5 anos em indústria pesada, 5 anos em transporte, ou seja, priorizações cíclicas, certo? Para promover o desenvolvimento industrial, social, tecnológico da União Soviética, certo? E ele consegue um certo êxito, né? Ele consegue desenvolver a chamada indústria pesada, né? Siderurgia, metalurgia, indústria de base, que a gente chama, e principalmente com esse investimento em indústria de base, ele consegue algo que até então foi inédito na Rússia, que era a mecanização da agricultura, né? Substituindo as técnicas agrícolas até então medievais por técnicas modernas, tá? Além disso, ele desenvolve, faz uma grande reviravolta na educação russa, desenvolvendo o ensino obrigatório para todos os jovens e gratuito. Aquela história, estatização da educação. Nesse sentido, eu acho brilhante, genial. A educação tem que ser para todo mundo, tem que estar na mão do governo mesmo, mas enfim, isso é uma posição ideológica minha, tá? Por conta, assim, desses esforços, Stalin até que consegue uma certa popularização do seu partido e da opinião pública, né, por causa do desenvolvimento tecnológico, industrial que a União Soviética consegue. Vale lembrar o seguinte, a União Soviética, por exemplo, é considerada a grande ganhadora da Segunda Guerra Mundial. São os soviéticos que impõem a primeira grande derrota aos nazistas, certo? E os soviéticos, eles concorriam diametralmente em relação à tecnologia, à modernização industrial, com países como Inglaterra e Estados Unidos, inclusive em indústria bélica, indústria armamentista, né? A União Soviética também, tanto durante Stalin como pós-Stalin, desenvolveu uma indústria espacial também muito desenvolvida, tanto que durante a Guerra Fria existia a chamada corrida espacial, né? Foi a União Soviética que mandou a primeira viagem tripulada para fora do planeta, para a órbita do planeta, né? Não foi tripulada por gente, mas por uma cachorrinha chamada Laika, mas foi a primeira vez que um ser vivo foi para fora da Terra, né? E existem teorias da conspiração, inclusive, que defendem que os Estados Unidos eles forjaram aquela ida à Lua, né, para não ficar por baixo da União Soviética, porque já que a União Soviética tinha mandado a cachorro, então bora mandar pessoas, né? Então existe essa teoria da conspiração aí dizendo que aquilo ali foi forjado para que os Estados Unidos saíssem de superior à União Soviética, né? Sempre há alguém que me pergunta, mas você acredita que foi forjado? Não, porque existia
tecnologia e dinheiro suficiente nos dois países para que se mandassem viagens tripuladas para fora do planeta, tá? Enfim, então isso é importante de ser dito, tá? Bom, tudo isso são questões relativamente positivas do governo de Stalin, né? O desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da indústria, a planificação da economia, o desenvolvimento e obrigatoriedade do ensino. Houve também alguns avanços em relação à tecnologia para a saúde, né? Desenvolvimento da medicina, de algumas cirurgias, alguns ramos da medicina cirúrgica, etc., né? Mas também teve o lado negativo, como eu falei, Stalin se tornou um grande ditador, um ditador poderoso, temido, porque perseguia oponentes, né? Ele se utilizando-se do seu status de secretário-geral do partido, ele removia seus opositores para as partes mais longe possível de Moscou, né? Para tentar anular essa oposição, né? Além de impor questões que eram muito vistas na Alemanha nazista, né? Como presos políticos, tortura, condenação de pessoas a trabalhos forçados, né, nos chamados campos nos campos de concentração russos, né? Enfim. Então, Stalin é uma figura polêmica, né? Desenvolveu a União Soviética, mas a partir de que bases? Né? De uma base extremamente autoritária, violenta. Então, como eu falei, eu acredito piamente de que o medo que se tem, o desconhecimento também que se tem do que seria um regime socialista é muito por conta do autoritarismo do governo stalinista na União Soviética. Os liderantes da União, se existe, as lideranças da União Soviética pós-Stalin, elas governaram muito sob a sombra dele, né? Gorbachev, Khrushchev, Mendeleev, Yeltsin, enfim, todos eles, todo mundo que veio depois de Stalin, carregava a sombra de Stalin, né? Desse autoritarismo, dessa violência do governo stalinista, certo? Bom, então, no governo de Stalin que a União Soviética se industrializa, é no governo de Stalin que a União Soviética vence a Segunda Guerra Mundial, e é no governo de Stalin que se inicia a chamada Guerra Fria, né, o momento em que o mundo se polariza entre dois regimes distintos, um regime capitalista encabeçado pelos Estados Unidos, né, e um regime socialista encabeçado pela União Soviética. O mundo se polariza, né, chama-se Guerra Fria porque não houve conflito direto entre as duas grandes potências, entre Estados Unidos e entre os soviéticos, né, mas houve conflitos indiretos, né, existiram vários conflitos localizados que indiretamente envolvia os dois países, como, por exemplo, a Guerra das Coreias, de 1953, Coreia do Sul versus Coreia do Norte, né, uma apoiada pelos americanos, outras apoiadas pelos soviéticos, a própria Guerra do Vietnã também, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, uma apoiada pelos americanos, outra apoiada pela União Soviética, as questões do Oriente Médio ao longo da década de 60 e 70, Guerra do Yom Kippur, etc. e tal, lá em Israel / Palestina, uns apoiados pela União Soviética, outros pelos americanos, o desenvolvimento de grupos terroristas no Afeganistão, né, também é uma questão da Guerra Fria, porque alguns grupos eles chegaram a ser armados diretamente pelos americanos e outros pelos soviéticos, né? Osama Bin Laden ele surge nessa época. Enfim, então o conflito direto nunca aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética, até porque se acontecesse temia-se até pela extinção da humanidade, dado o poder bélico desses dois países. Ressalto uma coisa: quando eu falo poder bélico, eu não estou falando apenas de canhão de guerra, tanque de guerra, armas e munições, não. Eu estou falando de um contexto em que se desenvolvia armamentos nucleares, bombas nucleares, né? Depois da bomba que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, a tecnologia nuclear, ela virou o filão da vez. Então, tinha-se muito receio de que, se houvesse uma terceira guerra mundial, em que o conflito fosse entre americanos e soviéticos, a humanidade estaria em risco devido à quantidade de arsenal atômico e nuclear que tinha disponível naquela época, né? Isso podia causar
ou aniquilação da humanidade, ou pelo menos uma dizimação de grande parte da população da Terra, e aqui sobrevivesse e ia viver as consequências físicas, econômicas e sociais disso. Física, eu estou falando por causa dos malefícios que essa energia atômica ia causar ao longo da sucessão de gerações, certo? Bom, tem algumas outras questões em relação à União Soviética, a gente vai ver nas aulas subsequentes, né, quando a gente for tratar da, da Guerra Fria e da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ah, alguma dúvida, minha gente? Deixa eu ver, tem coisa aqui no chat. Não. Isso aqui não é nada para mim, não, é? No chat. Acho que não. Enfim. Como assim a Rússia foi isolada? Fazendo comparação com a atualidade. Existe hoje um grande bloqueio a Cuba, por exemplo. Alguns países evitam comércio com a Rússia, com a Cuba, evita tráfico de pessoas, né, com Cuba. Era esse tipo de isolamento também. É isolamento diplomático, isolamento econômico, comercial e até isolamento militar mesmo, né, para evitar, numa tentativa de enfraquecer a Rússia, a União Soviética, e evitar que essas ideias, né, se saíssem da Rússia para os outros países, certo? Quem mais? Entendeu, né? Ah, Mariana, e esses empresários lidaram com isso de boa? Não muito de boa, certo? Os grandes empresários não, até foram eles, inclusive, que financiaram a guerra civil do lado dos mencheviques. Depois, durante toda a história da União Soviética, uma grande atuação do Estado era justamente tentar neutralizar economicamente esse grande empresariado. Era dado ao grande empresariado, né, algumas outras alternativas, como, por exemplo, virarem empregados do governo, né, servidores públicos do alto escalão, né, inclusive administrando essas indústrias, essas grandes estatais, né, mas os esforços eram grandes para evitar que esse grande empresariado enriquecesse explorando o trabalhador, né, porque a lógica da teoria que embasa todos esses regimes é que a pobreza só existe porque existe riqueza, né, sem riqueza não há pobreza. Então, se você anula a existência de pessoas muito ricas, consequentemente você anula a existência de pessoas muito pobres. Era uma forma de fazer uma certa equivalência econômico-social, nesse regime, certo? Mais alguma dúvida? Tem mais coisa aqui no chat? Não. Bom, então, vejam bem. Nas, na próxima aula, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? Eu avancei agora na história da União Soviética, né? Não aprofundando muito, mas avancei até a década de 50, né? Porque para também não ficar muito quebradinho. Mas a gente tem que voltar agora para um contexto depois da Primeira Guerra Mundial, né? Que é o chamado período entre guerras, que é um período que é marcado por coisas bastante importantes, como, por exemplo, a ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial, a consequência disso, que é a crise do capitalismo de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York e toda a sua consequência pelo mundo, e a ascensão do fascismo italiano e do nazismo alemão, que são consequências tanto da crise econômica que se instala depois da Primeira Guerra Mundial, como consequência também da humilhante derrota que a Alemanha foi imposta pelo Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha estava com uma autoestima assim, lá embaixo. Aí surge um doido, um líder extremamente carismático, né, promovendo um resgate da autoestima do povo alemão, e deu no que deu. Né, que o líder que eu estou falando é Adolf Hitler, né, não é outra pessoa, certo?
Então, a gente, nas próximas aulas, volta um pouquinho no tempo para estudar essas coisas. Sobre isso, né, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O próximo sábado é dia 26, ou seja, pós-Natal. A pergunta é, ainda tem aula ou já vai estar no recesso? Porque eu sei que janeiro tem recesso até dia 17, né? Que a minha ideia, sinceramente, para a gente não estar assistindo aula no sábado, arrotando peru ou qualquer outra coisa que a gente vai comer, eu posso deixar essa aula gravada e boto para lá no Classroom e dou um prazo assim bem estendido para vocês fazer a postagem no Instagram. O que é que vocês acham? Pronto. Recesso do dia 12 até 17. Então, se é dia 2, teoricamente dia 26 ainda tem aula, mas eu gravo a aula e vocês têm até a volta do recesso para fazer a postagem no Instagram. O que é que vocês acham? Pronto, beleza. O pessoal tá aí concordando. Porque eu queria aproveitar esse recessinho assim para tirar férias totais, porque eu sinceramente nunca trabalhei tanto na minha vida como eu estou trabalhando nesse período remoto. E o trabalho que eu estou falando que está me esgotando não é sala de aula, não é aula não, porque a aula é uma vez por semana, eu posso gravar também, mas é o trabalho da reitoria, né? Então, eu quero ficar esses 17 dias de recesso sem pensar em nada. Eu queria até conseguir desligar meu celular e só ligar no dia 17. Mas, enfim. Bom, então é isso. Combinados. Daqui a pouco eu posto essa aula lá no Google Classroom para quem não assistiu. Alright? Minha gente, bom fim de semana para vocês. Bom Natal. Se eu não falar com vocês, bom ano novo e que a gente possa se vacinar o mais rápido possível. Acho que desejar bom ano novo nessa fase que a gente está é desejar vacina. Não tem outra coisa que eu queira mais na minha vida do que meu bracinho vacinado. Independente de onde vem essa vacina, mas eu acho que é o que a gente mais quer para voltar minimamente ao convívio social sem medo. Né? Porque eu estou de um jeito que eu saio para o supermercado e depois eu quero tomar um banho de creolina para ver se eu me desinfecto. Né? A gente tá todo mundo cansado dessa rotina louca, mas também não é a hora da gente relaxar, né? Os casos estão aumentando vertiginosamente. Então, por isso que eu torço muito para que a gente consiga ser vacinado, independente desse governo federal, né? Seja vacinado pelo município, pelo estado, até pela iniciativa privada, mas que a gente consiga ser vacinado o quanto antes. Beleza? Boas festas, valeu, até mais, minha gente.